E aí, galera, beleza? Vocês estão felizes? Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Pode se assentar. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Arthur Marques. Tenho 29 anos, sou lá de Bragança Paulista e faço parte da família Desascope. Nesses anos aí que Deus tem permitido a gente viver, pude estar experimentando de muita coisa boa do Desascope, vivendo, contribuindo com o que Deus tem feito lá, nessa caminhada de movimento, de igreja local. Eu conheci minha esposa, a Gabs, e tenho 4 anos de casado, e nessa vida de casado, em 4 anos, eu tenho o Pedro, que é meu primeiro filho, com 2 anos e alguns meses, e daqui uns 10 dias, mais ou menos, o Mateus está chegando. Então está chegando o segundo filho aí. E estamos num fluxo bom, 4 anos, 2 filhos. Eu estou obedecendo aí povoar a terra, não é? Não sei onde nós vamos parar daqui a pouco. Mas eu trago o abraço de todo mundo lá de Bragança para vocês, do Douglas, da Val, de toda a liderança da família Desascope. E é uma honra estar aqui com vocês, compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado ao nosso coração lá em Bragança e principalmente, gente, aprender um pouco mais com vocês. Ele falou que nós sentamos à mesa e ele foi abençoado, mas a verdade é que sempre nós saímos muito mais abençoados da onde nós vamos, porque é a oportunidade que nós temos de conhecer um pouquinho mais do corpo de Cristo, de uma outra cidade que a gente não conhecia. Então, de verdade, é uma honra estar aqui com vocês, tá bom? Vamos para a palavra de Deus? Vocês estão felizes? Glória a Deus. Abre comigo aí, João 13:35. João 13:35. Hoje quem veio comigo é o Léo, mas na verdade ele não veio para me acompanhar, ele veio para nos ensinar. Então eu sou aqui só um João Batista, estou abrindo o caminho, tá? A parte boa mesmo vai ser do Léo, então eu só estou aquecendo aqui para vocês ouvirem a palavra de Deus pelo Léo. Tá bom? Colocando um peso de responsabilidade nele. Ai, perdão. Todo mundo abriu? Quem achou o texto fala bem forte comigo: eu amo a Bíblia. Quem não achou fala: eu também. Tem algumas pessoas que não acharam. Mas vamos lá, como a maioria achou, a gente lê. Se você não encontrou, lê com o irmão do seu lado. Até porque a pandemia já acabou mesmo, não é? Diz assim: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então Jesus dizendo nesse texto aqui: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Por que eu gosto de usar esse texto quando eu vou falar sobre a vida do discípulo, ensinar sobre discipulado? Porque esse texto aqui de Jesus dizendo, ele traz duas ênfases muito importantes. A primeira: todos saberão que vocês são meus discípulos. Primeira ênfase do texto é essa. É Jesus dizendo o que nós precisamos ser. É Jesus dizendo quem nós somos dele e o que nós vamos fazer a partir disso. E o que nós vamos fazer a partir disso é a continuação do texto: se amarem uns aos outros. Então, primeiro Jesus traz aquilo que nós seremos e depois uma condição. O que nós seremos? Discípulos. E como todo mundo vai saber que vocês são meus discípulos? Se amarem uns aos outros. Então Jesus traz essa condição da vida de um discípulo. O que o discípulo precisa fazer para que as pessoas então saibam que ele é um discípulo de Jesus. Por isso que eu amo esse texto, porque Jesus dá essas duas ênfases. Mas hoje, como o nosso tempo aqui não é tão longo, eu quero me atentar à primeira ênfase, em ser um discípulo de Jesus. Eu sei que vocês têm a cultura do discipulado, um a um aqui, vocês têm trabalhado essa temática, vocês estão trabalhando o discipulado aqui entre vocês, mas hoje eu quero que vocês parem para refletir, para pensar, para aprender aqui junto comigo sobre o discipulado de Jesus. Por que é importante a gente aprender sobre isso, galera? Porque a palavra discipulado, no português, tem um problema, que não é um problema.
Qual que é o lance? A palavra discipulado, ela é uma palavra para dois significados. Quando nós falamos discipulado, pode ser discipulado entre a minha vida e a vida de Jesus, então um discípulo de Jesus, mas eu também uso a palavra discipulado para falar do meu discipulado com o Léo, por exemplo. Então, discipulado engloba essas duas coisas. E qual que é o problema disso? O problema é que nem sempre a gente se refere discipulado da maneira correta. Porque nós, antes de pensar discipulado do corpo, da vida da igreja, nós primeiro precisamos ter o discipulado vertical, que é ser um discípulo de Jesus, amém? Então é por isso que é importante a gente se atentar nesse detalhe da língua portuguesa. Assim como manga pode ser uma fruta e uma manga de camiseta, discipulado, você pode estar falando de discipulado 1 a 1 aqui, de corpo de Cristo, e o discipulado com Jesus. E hoje eu quero trazer esse entendimento do discipulado vertical, da nossa vida com Jesus, se tornar um discípulo de Cristo, amém? Qual que é o problema que nós temos cometido como igreja, quando nós falamos sobre discipulado? O problema é quando nós trazemos o tema discipulado ou de ser discípulo, é o seguinte: nós estamos numa geração onde nós queremos ser cristãos sem ser discípulo de Jesus. Está entendendo? Nós queremos ser cristãos, ou seja, aqueles que creem em Jesus Cristo, mas não queremos nos tornar seus discípulos. E deixa eu falar uma coisa aqui, não tem essa opção, tá? Essa opção não existe na vida do cristão. A partir do momento que você passou a crer em Jesus, você obrigatoriamente precisa se tornar um discípulo de Jesus. Eu vou dar um exemplo. Não é raro a gente encontrar na igreja pessoas que se dizem cristãos, mas vem de domingo, senta no banco e vai embora para sua casa, não tem comunhão com os irmãos, não tem uma vida de igreja, não tem uma vida de propósito em Deus, e fala o quê? Não, eu estou bem. Por quê? Porque eu estou indo fazer a minha parte com Deus no domingo, então eu vou, sento, porque eu creio, agradeço e vou embora. E aí isso causa na nossa vida um dualismo, uma vida dividida, onde eu tenho a minha vida secular, que é o meu trabalho, o meu estudo, o que eu faço lá fora, e a minha vida aqui dentro, que eu venho, escuto a palavra de Deus, faço a minha oração de gratidão, e está tudo certo, porque eu acho que eu bati meu cartão. E não. Com Jesus não tem como ter duas vidas, não tem como ter dualismo, não tem como dividir as coisas. Com Jesus é uma vida só. É uma vida completa. Se eu sou aquele que professo uma fé em Cristo Jesus, eu preciso me tornar discípulo dele. Eu não tenho como dividir, eu não tenho como vir de domingo aqui e ficar olhando para a nuca do meu irmão, ou sábado, seja lá o que você quiser, estar olhando um para a nuca do outro aí, e aí depois você vai embora e está tudo certo. Por quê? Porque eu sou cristão e está tudo bem, eu não é? Porque Jesus me ama. Não, gente, está na hora da gente entender que a vida cristã é uma vida de discipulado, amém? Então é isso que nós vamos ver hoje aqui. Nós precisamos aprender o que é discipulado. O que é discipulado, então? Discipulado nada mais é, ser discípulo nada mais é do que o ato de ser como Jesus. O que é a vida do discípulo? É uma vida que imita a vida do seu mestre. O que é a vida do discípulo? É um Dizascope. Fazendo o merchan aqui do nosso movimento. Mas é verdade. A vida de discipulado, a vida do meu discipulado com Jesus, do seu discipulado com Jesus, é a vida de quem quer imitar Jesus Cristo, cara. E sabe o que é engraçado? É que quando a gente fala imitar, dá um negócio ruim no nosso coração. Você fala assim, não, mas imitar não é rígido demais. Quando a gente fala, não, você tem que ser uma imitação de Cristo. Parece que dá um aperto no coração, porque dá uma sensação que você não pode ser você. Que você tem que viver uma vida que não é sua. Eu vou mais longe. Sabe por que eu acho que a gente não gosta da palavra imitar?
Porque todo mundo aqui já experimentou com certeza chegar perto de uma criança, aquela criança abençoada, que você começa a fazer uma coisa, ela começa a te imitar. Já passou por isso? Aí você pega a água, aí o que ela vai fazer? Ela pega alguma coisa. Aí você põe água na boca, ela vai e põe água na boca. Aí você fala, demônio, para! É ou não é? Por quê? Porque o ato de imitar é um ato que irrita. É um ato que te incomoda. Sim ou não? E é justamente por isso que a nossa vida precisa ser uma vida de imitação. Porque se a nossa vida for uma vida onde eu posso escolher o que eu vou fazer igual ou não, então não é uma vida de discipulado. É justamente por isso que a nossa vida tem que ser uma imitação de quem Cristo é. É para me tirar da zona de conforto. É para me irritar. É para matar a minha carne. É para eu ir no meu limite. É para que o Arthur morra cada vez mais e Cristo viva, amém? Por isso que a vida do discipulado é uma vida de imitação de Cristo. Aí, esses dias eu estava, esse é um tema, né? Discipulado é um tema que eu gosto muito. Eu estava ensinando sobre discipulado e uma pessoa comentou assim, era uma live, a pessoa comentou assim, só um minuto. Arthur, eu acho que você está errado. Porque eu acho que imitar não é a palavra correta. Porque a imitação me tira a minha autenticidade. Aí eu falei, opa. Então, na verdade, está tendo um entendimento errado do que é discipulado da parte dela. Por quê? Porque o discipulado é exatamente isso. É matar a sua autenticidade. Por quê? Porque tem que sobrar em você a sua singularidade. Aquilo que Deus criou em você para você ser. Isso Deus não tira. O seu jeito de falar, os seus gostos, tudo isso se mantém na sua vida em Cristo. Agora, ser autêntico demais, concorda comigo que está na moda na nossa geração? Cada vez mais nós percebemos as pessoas querendo ser autêntico demais. E o que isso significa? Ser único. Ser diferente. Ser o que ninguém é. E isso é errado. Porque se eu quero ser apenas a minha melhor versão, que eu vá para o inferno com a minha melhor versão. Porque a minha melhor versão morre quando o assunto é ter Cristo na minha vida. Porque o Arthur tem que estar em Cristo, porque aí sim ele vai ser a melhor versão de Cristo, naquilo que Cristo criou o Arthur para ser. Então não tem a ver com ser autêntico, tem a ver com entender quem eu sou em Cristo, uma identidade nele, sendo seu discípulo, e aí sim eu vou revelar Cristo da melhor forma, com os meus gostos, com o meu jeito de falar, com o meu sotaque, amém? Então entenda, é diferente uma coisa da outra, mas a autenticidade tem sido um perigo na nossa geração. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Então, discipulado é uma vida de imitação. E deixa eu fazer um parêntese aqui. O nosso estilo de vida cristão, vou usar o termo aqui para ficar mais claro o entendimento, a nossa religião cristã, evangélica, deveria ser uma religião de imitação. E não o que nós temos visto por aí, muito... é difícil falar sem errar. Mas enfim, ela deveria ser uma vida de imitação constante. Por que eu falo isso? Porque a imitação era a forma como a igreja era feita no primeiro século. Por que os pais apostólicos, por que os apóstolos foram quem foram? Por que os pais apostólicos foram quem foram? Por que os pais da igreja foram quem foram? Porque eles eram os homens que aprendiam com Cristo pela imitação, e isso foi se passando dos apóstolos em diante. Por isso que a igreja do primeiro século é a igreja que a gente olha e fala, uau, nós queremos um avivamento para ser igual à igreja de Atos, sim ou não? O que era a igreja de Atos, gente? Senão uma igreja que imitava constantemente a vida de Cristo Jesus. Eu gosto muito de uma frase, eu não me lembro quem foi que disse, mas se nós pegássemos a igreja e colocasse ela num microscópio, desse um zoom muito grande nela, ia se encontrar a palavra discípulos. Porque isso aqui, a igreja é o ajuntamento daqueles que são discípulos de Jesus Cristo. Ou seja, é o ajuntamento daqueles que toparam imitar a sua vida com a vida de Jesus. Sabe, a nossa religião
é uma religião de imitação. Agora tem um ponto importante aqui. Nós precisamos entender que a imitação não é eu fazer o que eu acho que Jesus faria. Presta atenção. Imitar não é parar em alguma situação da minha e da sua vida e pensar, o que Jesus faria aqui? Isso não é imitar. Por quê? Eu sei que tem um livro muito famoso que chama Em Seus Passos, o que faria Jesus, e foi feito com amor e com um desejo de abençoar o corpo de Cristo, mas entenda o que eu estou querendo dizer aqui. Esse pensamento tomou conta de grande parte da igreja evangélica, de parar de acordo de alguma situação e pensar o que Jesus faria. Gente, vamos ser cristão de verdade? Vamos parar na situação e falar, poxa, o que Jesus faria aqui que está acontecendo? E eu entendo que isso é muito bom no pensamento, mas é um erro na prática. Por quê? Porque essa prática de pensar e parar, de parar e pensar o que Jesus faria, me dá o direito de fazer o que eu acho que Jesus faria, e não de conhecê-lo e saber o que ele fez e imitá-lo. Está entendendo a diferença? Quando eu vou com a pergunta o que Jesus faria em alguma situação, porque eu sou um discípulo dele, eu posso parar e pensar, o que Jesus faria aqui? E sabe o que vai determinar a sua ação? Aquilo que você conheceu de Jesus, e você imagina de Jesus. Então, por muitas vezes, nós fazemos aquilo que nós achamos que Jesus faria, e não o que Jesus fez de verdade. Essa pergunta, o que Jesus faria, trouxe um problema, que é o quê? Eu revelo o Jesus do Arthur, e não o Jesus da Bíblia. Então as pessoas têm conhecido muitos Jesus por aí. Por quê? Porque os seus discípulos estão imitando um Jesus que foi criado da cabeça do discípulo, e não um Jesus que foi revelado nas Escrituras. Sabe, tem uma série, que eu não vou falar o nome aqui, porque ela é muito ruim, mas em um dos seus episódios, a série é a seguinte, tem muitos deuses nessa série. E aí tem lá o Deus do dinheiro, e tem o Deus da beleza, da vaidade, enfim, e tem vários deuses lá. E aí em um dos episódios, o autor dessa série foi brilhante, cara, foi brilhante. Ele fez uma crítica ao cristianismo. Nesse episódio ele colocou Jesus como um Deus. E aí vai passando o episódio, você vê que tem mais um Jesus. Aí vai passando o episódio, você começa a ver que tem 1 milhão de Jesus. Aí cada Jesus é diferente. Por que ele fez isso? Porque é exatamente essa crítica. Porque você tem o seu Jesus, o Léo tem o Jesus dele, ela tem o Jesus dela, ela tem o Jesus dela e assim por diante. Então, a igreja cristã, que deveria ter um Deus, Jesus Cristo, está revelando ao mundo vários tipos de Jesus. Porque o Jesus do Arthur é diferente do Jesus do Léo. Por quê? Porque eu paro e penso, o que Jesus faria aqui? E aí, de acordo com o Arthur, eu determino quem Jesus é e o que ele ia fazer. Sendo que eu não paro na situação e penso, o que Jesus fez? E imito o que ele fez. Então esse cara fez, e foi brilhante essa sacada dele, porque ele colocou lá 1 milhão de Jesus. Por que 1 milhão de Jesus? Porque infelizmente, cara, nós temos apresentado isso para o mundo. Um único Jesus Salvador? Não. Vários Jesus de acordo com o meu gosto. Por isso que agora a gente vê que pode tudo. Porque a gente não anda mais numa escritura que foi Deus que nos deixou. Não, agora a gente anda na nossa opinião o que Jesus faria, porque daí eu posso montar o Jesus que me agrada. E aí eu sou discípulo de quem? De Jesus ou de mim mesmo? Vocês estão entendendo? Você está feliz ainda? Tem uma frase famosa, eu acho que é do Dalai Lama. Eu acho. Agora coisa estou botando na conta dele aqui. Eu gosto do seu Cristo, eu não gosto dos seus cristãos. Seus cristãos são tão diferentes do seu Cristo. Se nós fazemos parte de uma religião onde o que determina a revelação desse Deus para as pessoas é a nossa imitação em ser como Ele é, porque isso aqui é o ajuntamento de discípulos, e discipulado é ser igual ao seu mestre, o que nós temos revelado para as pessoas?
o que o discipulado tem feito na nossa vida, o que nós temos conhecido de Jesus, para que a gente possa revelar. E aqui eu termino essa introdução do discipulado de Jesus, para que a gente possa entrar numa parte um pouco mais prática. Porque para que eu possa ser um discípulo verdadeiro de Jesus, então eu preciso conhecê-lo. E aqui, gente, não é conhecer do que eu ouvi do meu pai, da minha mãe, de um pastor no domingo. É conhecê-lo através da única fonte segura, a Bíblia. Então entenda uma coisa, tem muita gente aqui dentro, assim como eu fui por muito tempo, que eu era o crente porque minha família era crente. E aí fica fácil, porque daí eu tenho um Jesus pronto. É de tudo que eu ouvi da minha mãe, da minha avó, do meu pai, dos meus tios, dos meus primos, da minha irmã. Só que nunca viram um Jesus pessoal, no sentido de eu conhecê-lo profundamente. Só que se eu quero ser discípulo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é gastar tempo com o mestre. É conhecer o meu mestre. Então, aqui é um recado para você que está há um tempo na igreja, e você vem porque é uma cultura da sua família. Gaste tempo conhecendo Jesus, para que Ele não seja o Deus da sua família, mas que Ele seja o seu Deus. Para que você não seja um discípulo da sua família, mas você seja um discípulo de Jesus. Amém? Então gaste tempo com as Escrituras. Nós precisamos voltar e amar as Escrituras. Sabe? Assim, eu não vou falar sobre leitura aqui, porque eu não tenho essa autoridade. Tem alguém aqui que tem uma autoridade muito maior para falar sobre leitura. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O Brasil, cara, é pobre em questão de leitura. Nós não lemos na escola. Nós não lemos em casa. Nós vamos tirar férias e ao invés de nós sentar na praia, é que vocês têm praia perto aqui, né? É mais fácil para vocês. Mas ao invés de vocês sentar na praia, pegar um bom livro e ler, não, cara, nós faz qualquer outra coisa. Fica mexendo no Instagram, mas nós não lê, cara. Só que deixa eu falar, o que Deus deixou para nós foi um livro. E se a gente não aprender a ler um livro, como que nós vamos conhecer Deus? Então eu faço um apelo aqui em nome de Jesus. Leiam, por favor. Nós precisamos ler, nós precisamos gastar tempo com as Escrituras, nós precisamos conhecer Jesus. E aí eu entendo que no começo é chato pra caramba. Tem hora que é muito chato você ler a Bíblia, cara. Nossa, Arthur, que pega, você está no púlpito falando isso. Não, estou falando como ser humano, igual você aqui. Tem hora que é muito chato, cara. Porque parece que nós lê e não entende nada do que está acontecendo. Parece que nós estamos lendo a Bíblia assim, dá até sono de não entender o que está escrito. É ou não é? Ou é só eu que passo por isso? É ou não é? Fala a Deus. Olha Deus falando. Sabe, parece que a gente lê e nada salta nos nossos olhos. Assim, você fala, cara, para que eu estou lendo isso aqui? E aí eu lembro de uma história. Eu lembro da história de um cara que gostava muito de ler. E aí ele estava no aeroporto. E ele, aeroporto é aquela tentação, aquelas livrarias de aeroporto, né? Você nem gosta de ler, mas você gosta de entrar lá para ver aquela loja bonita de livro. Aí você nem vai ler o livro, mas você compra, né? Aí esse cara entrou na loja, comprou um livro que era tipo um best-seller, assim. Falou, cara, tá todo mundo falando desse livro aqui, vou comprar, vou ler. Aí ele foi, comprou, sentou no avião, começou a ler o livro. Ele falou, uau, que livro, não estou entendendo nada. Maravilhoso. Aí ele falou, como que esse livro está vendendo tanto? Ele falou assim, quer saber, não vou ler mais. Fechou o livro, foi para casa. Passou lá uns dias. Aí ele descobriu que o autor do livro morava na rua da casa dele. Aí ele falou assim, cara, é minha chance. Todo mundo está falando bem desse livro, eu preciso conversar com esse cara. Aí ele viu o cara passando na porta da casa dele, ele deu um grito e falou assim, ô amigão, olha aqui, vamos tomar um café? Eu pago. Se você paga, não tem como o cara não ir, né? Vamos tomar um café, eu pago. Porque eu comprei seu livro e eu não entendi nada do que você escreveu. Aí o autor falou assim, cara, que alegria, vamos. E eles marcaram e foram tomar um café. Quando ele chegou, começou a conversar com o cara, levou o livro e o cara começou a explicar para ele o porquê, o que estava escrito ali, o que ele quis dizer com aquilo. E ele começou a ficar impressionado com aquela leitura. Ele falou, uau, isso aqui está mudando a minha vida. Aí, por que eu conto essa história? Porque nós temos um livro, a Bíblia, sim ou não?
E ao invés do autor morar na nossa rua, ele mora dentro de mim e de você. E aí, todas as vezes que a gente vai ler e não entende, a gente tem um autor para explicar. Mas o que a gente prefere? Fechar e deixar de lado. Deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo está louco para tomar um café com você. Por quê? Porque ele está louco para te ensinar, te fazer entender o que ele quis dizer em cada texto que você não entendeu. Sabe, nós precisamos ser aqueles que gastam tempo conhecendo quem Deus é através das suas escrituras. Não tem desculpa, não tem como querer conhecer Deus de outra forma. Arthur, mas eu oro pra caramba. É legal, mas a revelação do Deus que você está orando vai vir através da Bíblia. Nós precisamos gastar tempo com as escrituras. Sabe, todos os outros deuses que nós conhecemos na história dos povos, todos foram uma revelação de um homem um dia que inventou e falou, tem um Deus aí que é o sol, tem um Deus aí que é Zeus, que é loucão, tem um Deus aí... O único Deus que se revelou foi o nosso, e deixou um livro, e nós não estamos lendo. Então gaste tempo lendo a palavra de Deus. Segundo, para conhecer o nosso mestre, nós dependemos do Espírito Santo. Sabe, quando o nosso mestre, Jesus Cristo, foi, ele disse, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o outro não vai vir. E quem era o outro, gente? Quem? Quem ama o Espírito Santo aqui, gente? Sabe, nós precisamos entender que nessa caminhada de discipulado, nós vamos depender do Espírito Santo. Gente, está me incomodando aqui, eu acho que eu vou cair, deixa eu só prender aqui. Nós precisamos depender do Espírito Santo, nós precisamos aprender a depender do Espírito Santo. Porque é Ele quem vai formar em nós o caráter de Cristo. Ele quem vai fazer nascer um discípulo de verdade. Sabe, o discipulado nasce a partir do momento que nós cremos. Creu em Jesus, migão, já era, assinou um contrato lá, sou discípulo. Agora, te fazer alguém como Jesus, alguém que o imita de verdade, é o Espírito Santo que vai te ajudar. Então assim, tenha relacionamento com o Espírito Santo. Busque a pessoa do Espírito Santo. E eu não estou falando, e aqui, deixa eu falar uma coisa. A gente erra muito com o Espírito Santo. A gente erra demais com o Espírito Santo. Porque, quantos gostam de um mover aqui? Fala a verdade. Do Shei, Xaramanai. Quem gosta? Fala a verdade. Só que deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. A gente está achando que o Espírito Santo é um cabeludo, roqueiro, que fica batendo cabeça, assim, para dar um arrepio em nós. Mas, na real, o Espírito Santo estaria muito mais parecido com um senhorzinho de óculos louco para te ensinar as coisas da vida. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque a gente está tão atrás de sensações, experiências, que a gente se esquece que o Espírito Santo quer formar Cristo e não te dá um arrepio. Sabe, um discípulo verdadeiro de Jesus não é aquele que tem um arrepio todo culto. O discípulo verdadeiro de Jesus é aquele que está deixando Cristo ser formado através do Espírito na sua vida. Então assim, o que você precisa entender a partir de hoje? É que o Espírito Santo está formando Cristo em você. O que ele está fazendo? Te dando os dons para você sair curando todo mundo? Também, mas isso é o de menos. O que ele está fazendo é formando o fruto do Espírito em você. Sabe por quê? Porque o fruto é o caráter de Cristo. O fruto é realmente o que vai ser mostrado de Cristo para as pessoas. Sabe, tem gente aí que está louca para ver o poder de Deus, e amém. Deixa eu falar uma coisa para você, o poder é a coisa mais básica que tem. O poder é a coisa mais simples de Deus. Mas o que Ele quer que a gente revele é o caráter. O que Ele quer que a gente revele é a natureza de Cristo. E a natureza de Cristo vem pelo fruto do Espírito. Então busque o Espírito Santo, mas busque o Espírito Santo não para ter poder, para ser parecido com Jesus. Para que Ele possa formar em você o fruto. Sabe, eu gosto de uma frase que diz que o fruto do Espírito serve para que quando as pessoas provarem de mim e de você, elas não sintam o nosso gosto, mas sintam o gosto de Jesus. Aí a pergunta é, quando provam de um discípulo de Jesus, estão sentindo o gosto de quem?
Porque se não estão sentindo o gosto de Jesus, alguma coisa está errada na nossa vida. Então é o Espírito Santo que vai formar Cristo em nós. Sabe, eu amo o Espírito Santo, assim, eu amo falar do Espírito Santo, e uma coisa que me marcou foi alguns passos da tradição do casamento judaico. Sabe, quando ia ter o casamento judaico, o primeiro passo para o casamento acontecer era a família do noivo pagar o dote, ou seja, pagar um preço, pagar um valor, uma quantia financeira para a família da noiva, para que aquela mulher saísse da família dela e fizesse parte então da família do noivo. Vocês já ouviram falar sobre dote, sim ou não? Sim, ok. Depois do dote, na nossa cabeça muitas vezes fala assim, então pagou o dote, acabou, vai rolar o casamento. E não era assim. Depois que o dote era pago, depois que aquele preço era pago, o melhor amigo do noivo era enviado para a família da noiva, antes do casamento acontecer. Por quê? Porque o melhor amigo do noivo o conhecia profundamente. E ele ia ensinar a noiva aos gostos do noivo. O que o noivo esperava de uma noiva? Qual era o desejo dele do casamento? Quem que ele esperava naquele altar? Então ele ficava mostrando para a noiva a vida do noivo, para que aquela noiva chegasse pronta para o casamento, e não despreparada. Agora, pega isso aqui, Jesus na cruz estava fazendo o quê? Pagando o dote, porque nós não teríamos como pagar a dívida. E aí eu pergunto, depois que Jesus foi crucificado, nós já casamos com Jesus? Sim ou não? Não, nós estamos esperando esse casamento, não estamos? Qual foi o segundo passo que Jesus fez então? Enviou quem? O Espírito Santo. O que o Espírito Santo está fazendo em nós? Preparando a noiva, preparando os discípulos para o dia do casamento. Sabe, o Espírito Santo está formando em nós o caráter de Cristo, porque Cristo vai se casar com os discípulos maduros, os discípulos que entenderam e se deixaram ser formados para ser a sua semelhança. Isso é tão verdade que Jesus, já ressurreto, escreve cartas de amor para a igreja, lá em Apocalipse. E ele fala para cada igreja coisas totalmente diferentes umas das outras. Mas qual que é a única coisa que ele repete em todas as cartas? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Por quê? Porque o Espírito é o melhor amigo do noivo, que ficou com a noiva, para formar Cristo na noiva, para que um dia tivesse o casamento. Amém? Então assim, o Espírito Santo é quem está fazendo de nós verdadeiros discípulos de Jesus. Agora, Arthur, é muito básico, e realmente é. Sabe o que você tem que fazer? Disciplinas espirituais. Orar, ler a Bíblia, jejuar, vida de comunhão com a igreja. É isso, gente, discipulado. Você quer ser um discípulo verdadeiro? É simples. O problema é que nós temos criado tanta coisa, tanta demanda. Não, você precisa formar não sei o quê, você precisa fazer não sei o quê, se você não tiver experiência tal, o encontro não sei o quê, e aí a gente vai colocando tanta coisa, para que nos forme um discípulo, que às vezes a gente mais atrapalha do que ajuda. Então assim, eu estou aqui para falar o básico, como você vai ser um discípulo de Jesus? Imitando quem Ele é, lendo as Escrituras para conhecê-lo, e deixando o Espírito Santo formar o caráter dele em você. Amém? Isso vai te fazer um discípulo verdadeiro de Jesus, para revelar quem Ele é para o mundo. Agora, eu entro numa segunda parte aqui, bem rapidamente. O discipulado de Jesus, o vertical, ele nunca é para acabar em nós mesmos. Nunca, 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 nunca. Ele sempre é um discipulado na minha e na sua vida com uma missão. Sempre, sempre vai ter a missão. Inclusive o texto que a gente leu lá de João fala isso. As pessoas vão saber que vocês são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Eu gosto muito de um texto, abre comigo rapidinho aí, Mateus 4,19, é bem curto. É quando Jesus chama Pedro, é bem famoso. Mas esse texto deixa claro que o discipulado de Jesus é sempre pensando num final, sempre numa missão. Mateus 4,19, achou? Amém? É bem curtinho, diz assim, ó, e disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores
de homens. Olha que interessante, quando Jesus então convida ali Pedro e mais aqueles homens que estavam junto com ele, ele solta isso para aqueles caras. Ele fala o quê? Sigam-me e vocês vão ser pescadores de homens. Isso é o que está geralmente na nossa cabeça gravado. Porque a ênfase que está no nosso coração desse texto aqui é o que eles iam se tornar, sim ou não? Pedro era um pescador, o que ele ia virar? Vocês estão aí? O que ele ia virar? Um pescador de homens. Uau, que da hora. A ênfase do texto não é essa. A ênfase do texto é: e eu os farei. Por quê? Porque toda missão, todo propósito na minha e na sua vida não vai se cumprir se ele não fizer algo em nós primeiro. Então, é por isso que é importante a temática do discipulado vertical, o discipulado da nossa vida com Cristo Jesus. Porque de nada adianta nós falarmos sobre discipulado 1 a 1 se isso aqui não tiver estabelecido primeiro. E o se tornar um pescador de homens, eu amo esse texto, mas eu prefiro o fim de Mateus 28, que é: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a obedecer tudo o que eu ordenei. E eis que estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essa é a nossa missão. É aquilo que aconteceu na minha vida com Jesus, eu levar para a vida do outro agora. Então Jesus me faz um discípulo para que eu possa achar outro discípulo para ele. O que Jesus fez com Pedro aqui? Eu vou te fazer um pescador de homens. O que esses homens que Pedro pescou viraram, gente? Quê? Discípulos. O que você está fazendo sentado aqui hoje? Você está aprendendo como ser um discípulo para fazer o quê? Discípulos. Por quê? Porque o discipulado com Jesus nunca pode parar em nós. Sabe, eu amo, o pastor José sempre falava uma coisa, e eu guardei isso no meu coração. Ele sempre falava assim, que a primeira vez que ele foi em Israel, ele ficou chocado com o Mar Morto. Porque o Mar Morto, ele tem esse nome porque é muita concentração de sal na água, tanto que você boia lá e tal, e praticamente não tem vida lá, não tem peixe, não tem nada. Por que ele é desse jeito? Porque ele recebe água de um monte de lugar, só que ele não dá água para ninguém, a água para ali, por isso não tem vida. Sabe o que acontece com quem é apenas um discípulo de Jesus e nunca passa adiante? Morre. Porque se você está querendo ter uma vida apenas com Jesus para você, não tem porque você está vivo ainda. Era melhor Jesus te matar e já te levar para o céu. Porque se você está aqui é porque você tem um propósito. Se você está aqui é porque você tem uma missão. Se você está aqui é porque Ele está te fazendo um discípulo para você passar a mensagem adiante. Amém? Deixa o Espírito de Deus ministrar seu coração. Eu sei que é duro isso. Mas sentar no banco da igreja não é o que Deus te chamou para fazer. Arthur, então você está falando para mim que eu tenho que estar aqui pregando ou cantando? Não. Você tem que estar onde você está revelando Jesus para as pessoas. A missão de Jesus não é sobre um microfone na mão, não é sobre um teclado, não é sobre um violão, não é uma bateria. A missão de Jesus é sobre uma vida verdadeira que revela quem Ele é, aonde você estiver. Por isso saberão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Não é amar quem está na igreja, é amar todo mundo que está em volta. Sabe qual é o problema? A gente diminui a missão de Jesus para dentro de 4 paredes. O discipulado de Jesus não é para as paredes da igreja. O discipulado de Jesus é para o mundo inteiro ser tocado com a mensagem que Ele é o Salvador. Então, o nosso papel é se tornar um discípulo de Jesus para discipular quem está lá fora também. Deixa eu te falar uma coisa, é muito legal o trabalho de discipulado da igreja, e isso tem sempre que existir. Porque se nós estamos aqui hoje, mais de 2000 anos depois, é porque o discipulado nunca parou. Porque discípulos de Jesus passaram o discipulado adiante, foi passando, e nós estamos aqui hoje, sim? Mas deixa eu te falar uma coisa, o discipulado não é só para nós. Porque Jesus falou, vão e façam. Jesus não falou, vão e faz um impacto no farol da sua cidade. E faz um impacto no carnaval. E faz um evangelismo top de achar uma pessoa que eu vou orar e vou saber como ela está vestida. Não, Jesus não falou para você fazer um caça ao tesouro. Jesus falou para você ir fazer discípulo. Então, discipulado é uma coisa que nós precisamos trabalhar para quem está lá fora também.
Discipulado não é só para quem se converteu, o discipulado é para quem ainda não conhece Jesus. E só quem apresenta o verdadeiro Jesus é quem já é um discípulo dele. Então, por isso que nós precisamos se tornar verdadeiros discípulos. E eu quero finalizar com uma coisa importante aqui, que é o seguinte: nós precisamos entender que o discipulado, ele é um caminho de maturidade. Amém? Então, se você hoje é um discípulo de Jesus e já está caminhando, eu quero usar o exemplo de Paulo com Timóteo, rapidamente. Porque Paulo chama Timóteo, no seu começo de caminhada, de filhinho. Filhinho na fé. Só que quando Paulo está terminando a sua caminhada lá em 2 Timóteo, como ele chama Timóteo? Filhinho? Não. Chama meu cooperador. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. A gente bate muito em questão de identidade, que nós somos filhos de Deus, amém? Amém? Quantos são filhos de Deus aqui? Amém. Glória a Deus. O que nós precisamos entender é que nós somos filhos e recebemos autoridade para revelar quem Jesus é. O que nós precisamos amadurecer na vida cristã? É que nós não vamos ter que ficar como filhinho para sempre. Isso é uma verdade que está estampada na nossa identidade. Isso não muda, é imutável. Agora, não pode virar uma cultura de igreja ter 1 milhão de filhinho. É filho e acabou. Vamos viver o que tem que viver. Vamos cooperar com aquilo que está acontecendo. Vamos amadurecer para que o reino de Deus seja estabelecido. Amém? Porque o que está acontecendo muitas vezes? O evangelho está sendo pregado, e aí ele está sendo pregado, e a graça, que é o primeiro encontro, é tão gostoso que nós estamos ficando na graça, mas não passa na santidade, na santificação, não passa no discipulado, não passa no envio. O discípulo verdadeiro de Jesus é aquele que nasceu na graça de Jesus, está sendo construído uma identidade de filho, para ele terminar cooperando com o reino de Deus. Vocês estão entendendo? Então, o estágio aqui do discipulado não é você ser eternamente cuidado como um bebezinho. O estágio do discipulado que Jesus deseja é que em algum momento você desenvolva tanto que o discipulado em si vai ser... O que nós vamos conversar sobre a igreja aqui agora? O que nós vamos tomar de decisão para a igreja aqui? O que o corpo de Cristo está construindo? O que nós estamos fazendo lá fora? O que nós estamos revelando de Jesus? Por quê? Porque precisa amadurecer, gente. Discipulado que fica a vida inteira confessando o mesmo pecado, discipulado que fica a vida inteira vindo de domingo e não participa de nada, isso não é discipulado. Porque os verdadeiros discípulos de Jesus são aqueles que estão imitando a vida de Jesus para quem está aqui dentro, para quem está lá fora, para quem está do lado. Amém? Então nós precisamos viver a vida de discípulo de Jesus para revelar quem Ele é. Amém? Fica de pé comigo, vamos orar? Feche seus olhos. Eu quero orar por duas coisas aqui. Todo mundo de olho fechado, fica tranquilo, esse momento aqui, nós vamos ser ministrados por Deus agora. Se o pessoal do louvor quiser subir aqui, pode subir. Eu quero fazer primeiro uma pergunta que está no meu coração. Todo mundo de olho fechado. Eu quero saber quantos aqui se identificaram com aquilo que eu falei. De você ser cristão, ser crente, porque a sua família tem uma tradição de ser crente. E parece que você não consegue desenvolver uma vida com Deus. Mesmo que sua família seja, mesmo que você tenha aprendido desde pequeno o caminho, parece que você não consegue ter uma vida de oração, parece que você não consegue ter uma vida de leitura. Eu quero que você seja sincero e erga sua mão para mim. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Pode manter rapidinho para mim. Glória a Deus. Nós vamos orar por vocês. E eu sinto no meu coração de orar por algumas pessoas que têm tido esse entendimento de discipulado
e está com o coração queimando para discipular pessoas. Mas eu quero ser mais específico. Você, toda vez que pensa em fazer algo, não é o discipulado tradicional da igreja, parece que você tem um desejo de fazer alguma coisa lá fora. Não sei se é na sua escola, não sei se é no seu trabalho, se é um grupo que você quer começar. Eu sinto no meu coração que tem pessoas aqui que têm esse desejo. Tem alguém que sente isso? Amém, glória a Deus. Glória a Deus, quanta gente, glória a Deus. Nós vamos orar por vocês. E eu quero que vocês, principalmente que levantaram a mão agora, guarde isso no coração de vocês. Jesus mandou fazer discípulos. Jesus não mandou evangelizar. O evangelismo, ele é maravilhoso, mas ele não substitui discipulado. Amém? Guarda isso no coração de vocês. Não fale de Jesus uma vez lá fora para nunca mais cuidar dessa pessoa. Fale para uma e cuide dessa uma do que falar para 1000 e não cuidar de ninguém. Amém? Então vocês que têm esse desejo, guarda isso no coração de vocês. Nós vamos orar por vocês também. Primeiro nós vamos orar por aqueles que levantaram a mão, que tem a tradição e não está conseguindo ter uma vida com Deus. Nós vamos orar por vocês. Feche seus olhos. Pai, nesse momento nós pedimos, no nome do seu Filho Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo venha de encontro à vida dessas pessoas agora. Que o Espírito Santo possa revelar quem você é, Jesus. Que o Espírito Santo possa mostrar a essas pessoas quem você é verdadeiramente, Jesus. Nós desejamos que eles não conheçam o Deus do pai, da mãe, da avó, mas que eles possam conhecer o Deus deles, que eles possam ter intimidade com você, Espírito Santo, que eles possam ser apaixonados por ti, Jesus, que eles possam estar nos braços do Pai amado. Nosso desejo é que o Senhor traga uma revelação no coração deles, Espírito, que eles possam te conhecer profundamente. Continua a revelar Cristo no coração deles, continua a mostrar a eles quem eles são de verdade, os filhos amados, chamados para ser discípulos e revelar quem o Senhor é. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, ajuda eles no momento de oração, ajuda eles no momento de ler a Bíblia. Dê fome ao coração deles, dê desejo ao coração deles de te conhecer mais. Espírito Santo, que a Bíblia não seja um livro guardado em casa, mas que seja um livro lido e vivido todos os dias. Em nome de Jesus. E Pai, nós queremos orar também por essas pessoas que levantaram a mão, com o desejo de fazer discípulos fora da igreja, com o desejo de revelar quem Jesus é para as pessoas que estão fora. Espírito Santo, meu pedido é: dê ousadia para essas pessoas agora. Em nome de Jesus, dê ousadia, que eles possam, Espírito Santo, saber a necessidade das pessoas que estão ao redor deles, e que eles possam fluir no dom, que eles possam fluir no teu Espírito, para que eles possam tocar o coração dessas pessoas com a mensagem do Evangelho, e principalmente, que eles possam ser encharcados de amor, para que eles possam cuidar dessas pessoas, que eles possam pastorear o coração dessas pessoas. Espírito Santo, levanta uma geração que não vai trazer a responsabilidade para o pastor da igreja, mas eles vão ser responsáveis pelas pessoas que eles falarem lá fora. Em nome de Jesus, nós quebramos aqui toda mentalidade de sacerdócio que não é nosso. Levanta sacerdotes verdadeiros aqui, que não dependem de um domingo, mas eles cultuam ao Senhor todos os momentos da vida deles, e eles vão ser responsáveis por essas pessoas que estão lá fora. Em nome de Jesus, Espírito Santo, compartilha dons com eles, compartilha dom de cura, profecia, palavra de conhecimento. Compartilha com eles para que eles possam tocar as pessoas na autoridade do nome de Jesus, e que eles possam ver quem Cristo é através da vida deles. Espírito Santo, forma o seu fruto na vida dessas pessoas. Levanta o caráter de Cristo nessas pessoas, que no mundo corrompido, com tanto roubo, com tanta desonestidade, eles possam ser luz, eles possam ser a diferença, eles possam ser Cristo tocando a sociedade. Em nome de Jesus nós oramos. E eu também quero abençoar todos os outros que estão aqui comigo, todos os outros irmãos que estão aqui comigo, que eles possam ser verdadeiros discípulos de Jesus, que toda essa igreja possa ser tomada por uma mentalidade de discipulado verdadeiro com Cristo Jesus.
porque nós cremos, Jesus, que o discipulado verdadeiro contigo nos faz discipular uns aos outros. Nós queremos, Espírito Santo, uma responsabilidade, nós queremos uma vida com um propósito verdadeiro. Nos faz discípulos para discipular, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém.